Olá, tudo bem? Vamos continuar então o ponto que nós paramos, o segundo momento do governo de Dom Pedro II, né, a partir dos anos 60 do século XIX, onde o que então? A base da economia é o café. A expansão do café então, o café começa no Vale do Paraíba, no interior do Rio de Janeiro, se estende então para o sul de Minas Gerais, que é a zona da Mata Mineira, e até atingir o oeste paulista, na região de Campinas, Limeira, né, a famosa terra roxa do oeste paulista. E nesse processo de expansão para o interior, o café vai ficando cada vez mais afastado do litoral. Porque até então o café era transportado no lombo de mulas, né, os famosos tropeiros, de carregando café também, inclusive nesse período, e nas costas de escravos, a pé inclusive. As estradas muito precárias, trilhas, inclusive muitas delas. Mas a questão é, quanto mais afastado do oceano, mais demorada era a viagem da logística de transporte da fazenda para o porto e para o mercado internacional. A partir daqui se sente o que? A necessidade de ferrovias no Brasil. O mundo já vivia a sua segunda revolução industrial, as ferrovias já eram realidade na Europa e nos Estados Unidos, e também começando no Japão. Está na hora de chegar a ferrovia no Brasil também. Para isso precisa de dinheiro, de capital para investir em toda essa infraestrutura de logística. De onde que vai vir esse dinheiro? Do próprio capital gerado pelo agronegócio, pelas exportações do ouro verde, né? E nesse momento vários empresários vão surgir junto ao imperador Dom Pedro II, que tinha visão modernista para o Brasil também, em algumas áreas, e vai surgir inclusive um gaúcho, ironicamente não é ninguém da área cafeicultora, um gaúcho maçom, com o próprio imperador também era maçom, assim como seu pai também era maçom. A maçonaria tem uma grande influência no mercado e na política nacional e internacional desde o século XVIII, que esse empresário, esse maçom, vai conseguir o título de barão, em outro momento de visconde de Mauá, ou barão de Mauá, critério de cada um, e vai ser então um grande empreendedor brasileiro do século XIX. Tá? Ele vai conseguir fazer a conexão entre a política brasileira e os investidores britânicos do Banco de Londres, e vai fazer com que se consiga investir na logística de transporte campo, cidade, litoral, mundo. E vai então trabalhar a questão das ferrovias, nesse eixo Rio, Minas, São Paulo, do telégrafo, conectando as fazendas e as cidades interioranas do trajeto da ferrovia com o litoral. E curiosamente, um grande feito na época de engenharia, de tecnológico, conseguiram nesse período ligar um cabo telegráfico submarino do Rio de Janeiro a Londres, na Inglaterra, atravessando todo o Oceano Atlântico. Tamanho era o capital investido em torno da indústria do café. Telégrafo, eletricidade, os lampiões na época já não eram mais, há muito tempo, lampiões a gordura de baleia ou de porco, a óleo passou então para ser lampiões a gás, e estava caminhando dos lampiões a gás em algum momento se tornarem o quê? Lampiões movidos a eletricidade, começando no Rio de Janeiro, expandindo para São Paulo mais tarde. Os estaleiros de navios, não navios de madeira movidos a vela como era na primeira metade do século XIX, navios de metal e movidos a vapor, grandes barcos a vapor, no melhor estilo britânico e norte-americano. E uma coisa muito importante, fator preponderante, enquanto o Brasil todo ainda era escravocrata e agrícola, o Barão de Mauá e seus sócios trabalhavam muito com a ideia do trabalhador livre e assalariado, em sua maioria ex-escravos. Havia até a marca registrada discriminatória na sociedade brasileira escravocrata do negro descalço e do negro calçado. O negro descalço na rua era escravo. O negro calçado na rua era um ex-escravo, trabalhador assalariado. Então todos eram uniformizados, devidamente calçados, demonstrando a nova marca de um Brasil que se pretendia em algum momento se tornar industrial a partir do capital do café. Muito bem. O Brasil estava indo de vento em popa ao longo até a metade da década de 60 do século XIX com esses empreendimentos. Onde é que vai ter o problema que vai atrapalhar um pouco os planos, não só do Barão de Mauá, como de Dom Pedro II, né, e de muitos outros empreendedores brasileiros? Um probleminha que se tornaria um problemão mais tarde, internacional, que é a famosa Guerra do Paraguai, que vai de 1865 a 1870. É considerada
a segunda maior guerra do continente americano. Só perde para a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, entre o Sul e o Norte dos Estados Unidos, que se viu em outro momento do nosso conteúdo, entre Yankees e Confederados, por questões de escravocratas, industriais e por aí vai. Mas voltando ao nosso caso aqui, qual é a origem, o que gerou a famosa Guerra do Paraguai? Precisa voltar um pouco mais no tempo. Sabemos que no final do século XVIII, ao longo do século XVI, XVII e XVIII, melhor dizendo, até o final do século XVIII, os padres jesuítas eram grandes educadores da América portuguesa e espanhola. No caso do Brasil, o Barão de Mauá, na década de 50 do século XVIII, expulsou todos os padres jesuítas e destruiu as suas missões. Essas missões jesuítas continuaram concentradas principalmente no Paraguai. E daí? E daí que os jesuítas tinham uma metodologia de ensino mais voltada para a capacitação profissional, não só dos índios, mas dos mestiços e outros povos em seu território, o território paraguaio. Isso gerou toda uma população altamente qualificada e alfabetizada, muito avançada para os padrões da época. Podemos dizer que quase não havia, não digo de tudo, mas quase não havia analfabetismo e desqualificação profissional no Paraguai. Isso tornou o Paraguai, então, um grande potencial industrial com mão de obra qualificada e permitiu que ele criasse suas fundições e pequenas siderúrgicas e criou, inclusive, um exército organizado. Não tinha contato com o mar, por isso tornava o Paraguai de quem? De Solano Lopes, general famoso, um grande líder do país, na época com pretensões expansionistas gigantescas, tornava o Paraguai dependente dos portos do Uruguai, de Montevidéu, do Uruguai, que tem contato com o mar, para escoamento da produção e ter contato com o mundo lá fora pela bacia cisplatina. Ok, a questão é, o Paraguai tinha a pretensão de ficar independente da política internacional, política externa, industrial, comercial, da Inglaterra e também de quem? Dos Estados Unidos, nas Américas. A famosa doutrina Monroe, dos Estados Unidos da América para os americanos, o Paraguai queria se excluir disso aí, queria um caminho alternativo. Ele próprio se tornar uma potência industrial no seio da América do Sul e ganhar o mercado com os países vizinhos. Mas precisava do apoio do seu vizinho, contato com o mar, o Uruguai. Muito bem. No Uruguai, na época, existiam, já há algumas décadas, dois partidos políticos tradicionais e muito rivais entre si, os blancos e os colorados. Os blancos, lenços brancos no pescoço, colorados, lenços vermelhos no pescoço. Os blancos representados pelos latifundiários, fazendeiros uruguaios, criadores de gado, gado de corte, tinham apoio político comercial do governo do Paraguai. Os colorados, representados pelos empresários, comerciantes burgueses de Montevidéu, tinham apoio político comercial do Brasil. Por que esses apoios de cá e de lá? O que está por trás disso? O Paraguai precisava vender a sua produção industrial. Então havia uma proposta, vendo minha produção industrial para vocês, para o Paraguai, contanto que o Paraguai se invista apenas em fazendas no mercado, latifundiário e exportação. E assim havia então o quê? Uma relação amigável, diplomática, de comércio internacional entre blancos do Uruguai com o Paraguai. Da mesma forma, o Brasil tinha outra visão. O Brasil tinha a visão de apoiar, de certa forma, os comerciantes de Montevidéu. Mas por quê? Muito do dinheiro usado pelo Barão de Mauá e outros investidores no Brasil era colocado também em bancos do Uruguai. O Uruguai, na época, Montevidéu, era quase como uma espécie, entre aspas, de paraíso fiscal. Tinha muitos investimentos ali. Então havia, se os colorados estivessem no poder, eles mantinham os investimentos brasileiros em segurança. Porém, se os blancos estivessem no poder, eles mantinham a garantia que o Paraguai teria essa facilidade de uso dos portos do governo uruguaio pelos paraguaios, para ter contato com o mar. Entendeu? A questão basicamente é isso, jogo de comércio internacional. Em 1864, os blancos, que têm o apoio do Paraguai, os latifundiários uruguaios, ganharam as eleições. E o Brasil não gostou muito da ideia. E o Brasil, então, apoia um golpe de Estado dos colorados contra os blancos. Os colorados, então, com o apoio do Brasil, tomam o poder no Uruguai e atrapalham os planos da política internacional do Paraguai. Solano Lopes, presidente do Paraguai, fica revoltado com isso e parte, então, para o segundo momento, que é a declaração de guerra de fato. Onde, então,
O Paraguai invade o Brasil pelo Mato Grosso do Sul, pelo Pantanal, e depois ameaça a invadir o Brasil também, invadir o Rio Grande do Sul. Para atingir o Rio Grande do Sul, as tropas paraguaias tinham que passar em território argentino, no norte da Argentina. Isso acaba então incomodando uma relação um incidente diplomático com a Argentina também. E qual que era a intenção? Dominar não só o Rio Grande do Sul brasileiro, mas também o quê? Dominar o Uruguai, dominado por colorados, tirar os colorados do poder e devolver o poder para os blancos. Resumindo, de um lado eu tenho um Paraguai solitário, dominado por Solano Lopes, o ditador republicano, industrial, com um exército forte. Do outro eu tenho Brasil, Uruguai e Argentina, formando então o que nós chamamos de Tríplice Aliança. Não confundir com a Tríplice Aliança usada na Primeira Guerra Mundial, que é outro momento, nada a ver. Tá? Tríplice Aliança no contexto história do Brasil, essa daqui, na Guerra do Paraguai. Eu tenho então um Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. E quem estava por trás, quem dava apoio para essa Tríplice Aliança? A Inglaterra e os Estados Unidos. Queriam ver o fim de um Paraguai industrial na região. Obviamente, 3 contra 1, com apoio de fora, o Paraguai vai ser o quê? Destroçado. Seu parque industrial totalmente destruído, seu parque tecnológico de escolas, educações e oficinas destruído, 80% aproximadamente da sua população masculina vai ser massacrada, vai perder territórios, vai perder terras para o norte da Argentina, a Argentina vai pegar um pouco do território do Paraguai, vai perder terras para o Brasil. O Brasil vai pegar de volta o seu Pantanal Mato Grossense, no Mato Grosso do Sul, e vai pegar mais além, vai pegar uma parte do que temos hoje do Pantanal Mato Grossense, era antigamente território do Paraguai. Perdeu-se nessa guerra. Ok, você tem um Paraguai destroçado, vitória brasileira, Uruguai e Argentina. Tá, vamos agora para as consequências da Guerra do Paraguai no Brasil. As consequências da Guerra do Paraguai no Brasil. Vamos ver então no próximo bloco, para não ficar tão comprido esse vídeo. Ok? Até mais então.